Ok. Deixa-me ver então aquilo que me enviaste. Pontos e distâncias do plano. Ok. Mais pontos médios. Depois triângulo equilátero, ok. Depois esta última mostra que as coordenadas são aquelas, ok. Depois ainda há uma outra. Termina a equação reduzida, ok. Depois está aqui uma coisa. Bom, relativamente ainda à matéria da semana passada, compreendeste aqui os domínios planos? Tens alguma dúvida? Sim, mas eu cheguei mais a fazer exercício e depois aceitar. Ok. As dúvidas que tinhas colocado, enviei portanto algumas sugestões, algumas dicas, eram precisamente dúvidas daquilo que nós tínhamos dado. Nós vimos então as retas horizontais, as retas verticais, e depois falámos então dos semiplanos, abertos e fechados, as retas oblíquas. Então diz-me uma coisa, como é que, por exemplo aqui, nós temos aqui y igual a x mais 1. Se for y igual a x mais 1, como é que nós sabemos que é a parte de cima? Que temos que... Portanto, como é que sabemos que y maior ou igual a x mais 1 são todos os pontos que estão acima e sobre esta reta? Portanto, não pode esquecer. Portanto, o que temos que fazer é substituir as coordenadas de um ponto do plano, portanto R2, mas que não esteja sobre a reta. Portanto, tem que ser pontos que estão aqui ou pontos aqui. Ora, o ponto mais fácil é sempre a origem. Esta origem, portanto, não está, é um ponto que não está sobre a reta. Então substituímos aqui nesta condição e fica 0 maior ou igual que 0 mais 1. Ou seja, 0 é maior ou igual que 1. É falso. Então, como é uma proposição falsa, então significa que este ponto 00 não verifica aquela condição. E todos os outros que estão abaixo da reta também não vão verificar. Então só podem ser então os pontos que estão acima da reta. E é assim que nós vemos. Depois também nós vimos então a equação da circunferência. Desenhámos aqui. Vimos então os pontos que verificam esta condição de menor ou igual, que é precisamente o círculo. O círculo, portanto, é compreendido pela região que está delimitada precisamente pela circunferência e, portanto, são os pontos interiores e fronteiriços da circunferência. Depois até chegamos a ver então que esta condição que está aqui é a condição, portanto, dos pontos interiores e fronteiriços da circunferência, ou seja, esta condição representa um círculo de centro 2, 2 e raio 1, porque aqui é como se fosse 1 ao quadrado. E depois tens então uma reta oblíqua e aqui são todos os pontos que ficam acima da reta oblíqua. Repara que, para sabermos se são os pontos que estão acima ou abaixo da reta, neste caso aqui não podíamos atribuir o valor 00, o ponto O. Porquê? Porque
porque o ponto O, que é a origem referencial, está sobre a reta. Então, podemos então substituir por um ponto que não está sobre a reta, então foi escolhido este, que é o ponto A, que é o 0, 1, que é este que está aqui. E, portanto, substituindo então as coordenadas do ponto A nesta condição, fica 1 maior ou igual que 0. E, portanto, que é uma proposição verdadeira. E, portanto, verifica a condição, então todos os pontos que estão acima da reta verificam a condição. Logo, a região dada por esta condição são os pontos que estão sobre a reta e acima da reta. Bom, depois vimos então a questão 27 e terminamos aqui na mediatriz. Lembras o que é a mediatriz de um segmento reto? O que é que significa? Tens que saber isto de cor. Portanto, a mediatriz de uma equação de uma reta é precisamente esta equação que está aqui. O que é que esta equação nos diz? É que este A e B são as extremidades do segmento reta, que é este segmento reta que está aqui. E o ponto P é um ponto genérico. Então, isto significa, esta equação significa que a distância do ponto A ao ponto P é um ponto qualquer que nós não sabemos, vai ser igual à distância do ponto B ao ponto P. E, portanto, o ponto que está aqui, que é este que está aqui, portanto, este ponto P é o ponto que nos assegura que esta distância de A a P é igual a P a B. Então, o conjunto, a mediatriz de um segmento reto AB é o conjunto dos pontos do plano que distam, que têm a mesma distância, que são a mesma distância das extremidades do segmento. E, portanto, aplicando então a fórmula da distância, uma vez e depois aqui a segunda, corta-se os quadrados, portanto, corta-se as raízes, depois todos os monómios que são ao quadrado, que é o x quadrado e y ao quadrado, cortam, e depois vamos ficar com uma equação de uma reta. E, portanto, vai ser deste tipo. Ax igual a b. Isto é fundamental que percebas isto. Depois, então, observando então as fotografias então, que me enviaste, vocês avançaram então na matéria e, portanto, começaram então falaram nas reflexões, rotações. Nós hoje começamos a falar sobre os planos coordenados. Só que na segunda-feira vamos fazer uma avaliação sobre a mediatriz, o círculo, a média e os pontos. A média? O ponto médio, não é? Sim. Uhum. É segunda-feira, é? Sim. Mas é o quê? Uma questão de aula? É um trabalho de grupo. Ah, ok. O grupo tem quantas pessoas? Pode ser 2, 3 ou 4. Ah, mas ainda não está definido o grupo. Não, é por médias. É pelo quê? Por médias? O grupo vai ser, por exemplo, o grupo vai ser com as médias maiores até às menores. Mas médias do quê? Médias... De final do ano, dos testes e... Então, mas por exemplo, o teu grupo vai ser o quê? Vai ser as pessoas que têm a mesma média? A mesma ou parecida. Ou parecida? Sim. Ok. Bom, naquela primeira fotografia que me enviaste, portanto, que diz assim 20, circunferência ponto, folha verde, não é? Circunferência ponto ao conjunto vazio. Bom,
No 20.1, o que é que tu achas? Achas que é uma circunferência, um ponto ou um conjunto vazio? Enquanto tu estás a pensar, eu vou copiar aqui. Ora bem, ora bem, ora bem. Aqui eu estou a começar pelo fim, não é? Esta é a última fotografia, eu pensava que era a primeira. Mas não importa. Na 3.1 eu tentei fazer os pontos A e M e depois fiz o ponto médio, fazendo igual ao N. Mas eu estou a falar daquele exercício. Se já estás a falar de outro exercício. Portanto, eu estou a falar daquele exercício que. Portanto, aquela folha que diz assim: exercícios complementares. Ok. Vamos começar por esse. Já vemos os outros. Agora estou a copiar isto. O que é que tu achas no primeiro, no 20.1? Trata-se então de quê? Uma das três coisas. Como é que isto se copia? Já sei. Vá. Então, quando é que nós temos um conjunto vazio? Vamos pensar. Vou copiar agora. Agora já vai dar certo. Colar. Pronto, já está colado. Mas apareceu de forma gigante. O conjunto vazio significa que não há nenhum ponto que verifique a condição. Não é? Que é isso que significa o conjunto vazio. É um conjunto que não tem pontos. Então, e agora como é que se roda isto? Bem, daqui não dá para rodar. Chatice isto. Acho que é aqui. Então. Agora já dá. Ok. Então vou selecionar. Vá. Então, o primeiro exercício, o 20.1, trata-se então do quê? De uma circunferência, de um ponto ou de um conjunto vazio? De uma circunferência. Uma circunferência. Então, se se trata de uma circunferência, é um conjunto que não é só um ponto, portanto, que tem pontos, não é só, não, portanto, não é 0 nem 1, é uma infinidade de pontos. E porquê que dizes que se trata de uma circunferência? Porque é igual. Sim. Tem dois pontos, ou seja, que é o 1 e o 2. E são os coordenadas do centro, não é? Sim. Então vamos escrever isso mesmo. Portanto, no primeiro, o que é que nós temos que fazer? Portanto, se se trata de uma equação de uma circunferência, portanto, para já que nos parece ser uma equação de uma circunferência, nós não sabemos. O que é que nós fazemos? Vamos isolar aquele 1, de forma que fica assim. Isto assim não se vê muito bem, não é? Portanto, fica assim, fica x menos 1 ao quadrado mais y mais 2 ao quadrado. Portanto, y mais 2 ao quadrado igual a 1. Então, o centro da circunferência é 1 menos 2, certo? Só tens de dizer assim, é uma
equação de uma circunferência de centro, depois centro C, ok? Portanto, centro 1 menos 2. Porquê é que é 1 menos 2? Porque é y, aqui o 2 é menos 2, porque é y menos 2. Y menos 2. E raio, quanto é que é o raio? 1. Porquê? Porque é 1 ao quadrado. 1 ao quadrado dá 1. Ok? Está certo. Então, e o 20, mas a justificação tem que ser assim. O 20.2, como é que é? É um conjunto, é uma circunferência, é um ponto, é um conjunto vazio e porquê? Acho que também é uma circunferência. Achas? Então bom, então ficamos assim. Vamos isolar, ok? Fica assim, fica 2 x menos 3 ao quadrado. Portanto, vamos colocar na expressão que nós conhecemos. Fica assim, menos 2. Agora aqui é um 2, né? Estás de acordo? Então, ainda não está na forma da nossa equação da circunferência, ok? Então o que é que temos que fazer? Vamos dividir ambos os membros por 2. Então fica esta parte a dividir por 2, esta a dividir por 2 e esta a dividir por 2. Então, 2 a dividir por 2 dá 1, portanto desaparece aqui. Depois, aqui no segundo termo, também desaparece. Já vai desaparecer. Isto é que não está a escrever. E depois fica igual a menos 1. Só um segundo. E o que é que parece? É uma circunferência? Acho que é. Não, é um conjunto vazio. É um conjunto vazio. Muito bem. E porquê é que é um conjunto vazio? Temos de justificar. Porque tem raio menos 2, é negativo. Sim, portanto aqui neste caso ficaria menos 1, não é? Sim. Portanto, tens que dizer que isto não é porque tem raio menos 2. Portanto, eu percebo o que quer dizer, que é impossível. Portanto, nós observamos o membro esquerdo da equação. Ora, o membro esquerdo da equação é a soma de 2 quadrados. A soma de 2 quadrados é sempre um número positivo, 1, 2, raiz 2, ou 0. Agora, nunca poderá ser negativo. E, portanto, por essa razão, como o membro esquerdo, para qualquer que seja o valor de x e de y, é sempre maior ou igual que 0, então nunca vai dar menos 1. Portanto, o xy, portanto, se trata então de um conjunto vazio. Então nós dizemos assim, xy, que é o par ordenado, pertence a um determinado conjunto. E esse conjunto é o conjunto vazio. Quanto ao último, o que é que posso dizer acerca do último? X mais 1 ao quadrado mais y ao quadrado igual a 0. Eu acho que é uma circunferência. Achas que é uma circunferência? Então, nesse caso é uma circunferência, qual é que é o centro? Menos 1 y. Menos 1 y. O centro, portanto, é menos 1 i. Portanto, tem que ser números. Então, menos 1 i, 0. Certo? Não estás de acordo? Portanto, o primeiro membro podemos escrever assim desta maneira, certo? Certo. Pronto. Então, é uma equação de uma circunferência? Aqui até podemos escrever 0 ao quadrado. Porque 0 ao quadrado dá 0. Acho que por uma circunferência não existe raio 0. E como é que é isso de uma circunferência de raio 0?
estás a imaginar o ponto, um ponto de coordenadas menos 1, 0. E se o raio é 0, o que é que isso vai significar? Que não existe? Não existe. Sim, que não existe nenhuma circunferência. Ou até podemos dizer que existe. Mas seria uma circunferência que se reduz a um ponto. Ok? Portanto, repara bem. Lembra-te que o membro esquerdo é não negativo. Ou seja, maior ou igual que 0. Certo? Certo. Qualquer que seja o valor de x que vás atribuir, é sempre, vai dar sempre o membro esquerdo, vai dar sempre não negativo. Segundo, nós queremos saber é que quais são os valores de x e de y que fazem com que este membro dê 0. Ora, só há um valor de x e um valor de y. Só há um ponto. Então, esse ponto é o menos 1, 0. Não há mais nenhum ponto. E, portanto, esta de facto é uma equação de uma circunferência, ok? De centro menos 1, 0 e raio 0, mas que se reduz a um ponto. E, portanto, o conjunto de pontos reduz-se a um só, que é este. Dúvidas? Vocês treinar bastante, né? Nós na matemática temos de treinar bastante. Isto vem aqui de forma que vem muitos truques. Vamos ver então outra fotografia que me enviaste. Espera aí. Eu coloquei aqui o último exercício e devia ter colocado o primeiro. Espera aí. Isto às vezes fica aqui no script. Já está. Ok. Que não estava a andar. Vamos ver então a primeira. Espera aí. Que eu reiniciei isto. Bom, então, esta questão já está feita. Agora vamos àquela que me enviaste enquanto eu não copio. Diz assim, foi a primeira fotografia. Vê lá se queres analisar as primeiras. Diz assim, tarefas de consolidação. Portanto, significa que é para, depois de nós sabermos bem a matéria, então, portanto, é este. Não. Questão número 3. Vamos ver a questão número 3. Antes de irmos ao... Ora bem, copiar imagem. Vai sempre tirando notas, ok? Conceito sempre tirar as notas disto. Daquilo que estamos a fazer. Depois vejas bem o quadro. Vamos então aqui rodar. Rodar nos 90 graus para a esquerda. Mas depois quando eu rodo para a esquerda fica assim. Vamos só um segundo. Já está aqui. Então agora vou ocupar. Dá-me só mais um segundo. Enquanto eu não copio, por isso é que deves-me enviar isto um bocado antes. Diz assim, questão número 3. Considera o referencial autonomar 3 pontos. Sabe-se que MN são pontos médios de AC e AB, como estão em parênteses retos, significa que são segmentos de reta. Determina as coordenadas do ponto B. Como é que se faz isto? Eu tentei fazer, mas tu achas que não está certo. Tentaste fazer? Então, mas podes-me enviar aquilo que tentaste fazer. Ok. Que é para ver.
a ver isto. Eu estou aqui a tentar aqui copiar isto. Esta questão, mas isto não está aberto. Aqui outra vez. Se me enviares, avisa. Já mandei. Espera só um segundo. Copiar imagem. Futuramente enviem-me sempre as fotografias antes da explicação, ok? Porque isto portanto, é preciso fazer aqui, digamos, uns tratamentos das fotografias. Eu estou a copiar para outros programas, nomeadamente para o PaintShop, e depois tenho que mexer ali no programa, tenho que fazer várias coisas, tenho que rodar a fotografia. Mas convém que me envies antes, para não perder aqui tempo com isto. Quanto à tua resolução, bom, vamos ver aqui e vais-me explicar aquilo que fizeste. Só um segundo. Ora bem, está aqui. Bom, então fica aqui. Bom, está aqui então a tua resolução. Por isso é que isto é.
Bom, então, portanto, deixa-me saber aqui. O MN são pontos médios dali, respectivamente, terminam as coordenadas do ponto B. E tu dizes então que. O que é que aqui está escrito? Espera lá. Explica-me aquilo que foi feito. Eu usei os pontos A e M Sim. para terminar o ponto médio. Foste terminar o ponto médio do segmento reta. Aliás, foste terminar o ponto médio destes. O ponto médio, portanto, do segmento referente a AM. E depois? E pus, seja N, X, Y. Sim. E depois resolvi. E depois deu 6 quartos menos 1. Ok. Bah, Bom, então veja aqui uma coisa. Diz ali que sabe-se que MN são pontos médios. Portanto, então é assim. Repara que em ambos os segmentos da reta, o A está em ambos. Então eu vou imaginar, portanto, aqui um ponto A. AC. Então vamos pôr assim. Aqui é o C. E depois há aqui, portanto, vou fazer um segmento de reta. E depois aqui está o M. Ora bem, nós sabemos o A, sabemos o M e só não sabemos o C, neste caso aqui. E depois o outro é a mesma coisa, portanto aqui temos o A e depois temos aqui o B. Só um segundo, temos aqui o B. Ora bem, e depois temos o N, que está aqui. Ora bem, portanto é mais ou menos isto, ok? Não vou estar a pôr isto no referencial. E então, tu dizes que o XY é o ponto que nós não sabemos. E esse ponto é o quê? É o ponto A? Não. As coordenadas... Este ponto é o ponto... Okay. Isto aqui... Aqui diz... Seja NXY. Eu queria pôr M. Querias pôr o M. M de morto. Então, mas o M nós sabemos quanto é que é. É 3 meios 4. Como é que podes dizer que M tem coordenadas XY? O M nós conhecemos as coordenadas. Ok. Nós conhecemos as coordenadas, ok? Portanto, quando for assim, convém fazer um esboço gráfico daquilo que estamos a fazer, que é para percebermos bem o que estamos a fazer. Bom, então é assim. Eu pretendo então determinar então, primeiro o ponto B. Então é assim, como nós sabemos que se trata do que o N é ponto médio, então nós dizemos assim, o N, se o N é ponto médio de AB, então é porque A mais B a dividir por 2. Vamos utilizar esta notação. A média aritmética entre os pontos A e B, portanto estamos a falar das coordenadas, não é? Portanto vai resultar então no ponto N. Então, vamos isolar o ponto B. Então, estás a perceber? Vamos isolar... Percebeste isto? Sim. Portanto, o N é ponto médio. Se é ponto médio, por definição, então temos esta equação. Então, o que é que nós queremos saber? Nós queremos saber o ponto B. Então vamos isolar o B. E fica como? Fica 2N igual a A mais B. Certo? Ou seja, o B é igual a 2 vezes o N
menos A. E pronto. Então, as coordenadas então de B, portanto, o B, ele vai ter de coordenadas, portanto, 2 vezes o N, é só fazer as contas. 2 vezes 3 meios, 1, menos o A, que é 0,2. Pronto. É só fazer as contas. Não sei se foi isto que tu fizeste. Tu colocaste aqui, o teu raciocínio aqui inicialmente, tu estás a dizer que o M ou o N, o que for, é XY, não está correto. Portanto, aqui tu dizes, por exemplo, que M é igual, e depois também não percebi, está aqui uma vírgula. De onde é que vai esta vírgula? A vírgula já percebi. O que é que era, portanto, aqui é coordenada em X e coordenada em Y. E tem que dar igual a 3 meios. Sim, eu já percebi aquilo que queres fazer. Mas este aqui, aquilo é para terminar, isto é para terminar. Isto são as coordenadas do quê? Do B ou do C? Do A e do M. O quê? Conjuntamente? Não, o A nós já temos, né? Então isto aqui são as coordenadas do M. M de mato, né? Temos de saber aquilo. Temos de saber bem quais são as coordenadas, Laura. Portanto, isto é as coordenadas de que ponto? Eu usei o A e o M, que é o 0 mais Y dividido por 2, igual a 3 meios, e 3 meios mais Y dividido por 2 igual a... Sim. E depois tirei o dividir e multipliquei por 3 meios e temos 6 quartos. Uhum. E fiz a mesma coisa na prova. Depois usei o X e o Y. Sim, só que aquilo que se passa é que, portanto, nós para terminarmos o N, o B, as coordenadas do ponto B, fazemos assim como eu fiz. No entanto, podemos apresentar isto de forma diferente, colocando, dizendo assim, vamos pegar naquilo que que tu tentaste fazer. Portanto, repara, não é o N que tem coordenadas XY, nem o N nem o M. O que tem coordenadas XY, que nós não sabemos, é o B. Então tu podes dizer assim, B, isto vai terminar dentro de 1 minuto. Eu já estou a enviar um novo link. Ok? Até já. Até já. Pronto, já continuei aqui a gravação. Então, este ponto que tem coordenadas então, x, y, é o ponto que nós queremos saber. Portanto, aquilo que tu escreveste, que o n era x, y, não faz muito sentido. Depois, quando tu apresentas esta parte aqui a dizer que m igual a, que é o que está aqui escrito, certo? O m é igual a 3 meios, o que é isto? 3 meios 1? Sim, mas o M é o ponto médio. Pois, mas 3 meios 1 é o n. É o N. Sim, mas espera uma coisa. 3 meios 1 é as coordenadas do ponto n.
não é M. Portanto, isto está tudo muito confuso. Ok? Portanto, aqui tinha que ser N. E então, diz então que N é igual a... Portanto, o B nós desconhecemos. Então, o N... portanto, o B, vou pôr assim, B é tal que, dois pontos, N é igual ao ponto A mais o ponto B a dividir por 2. Só que tens de escrever isto tudo, não? Senão não faz... Senão quem vai ver isto não percebe. Portanto, nós não podemos começar o exercício assim. E então repara uma coisa, Laura. Então, o ponto é A mais B dividido por 2. Ou seja, depois é que apresentas aquilo que estavas a dizer. Então, vai ser então 0 mais x dividido por 2. Depois é que está certo. Portanto, vai ser 0 mais x a dividir por 2. E depois a outra coordenada vai ser então 2. 3 meios? Não. Depois é 2 mais y a dividir por 2. Que vai ter que ser igual às coordenadas do ponto N. O ponto N é 3 mais 1. É assim. Portanto, isto não está bem. Isto não estava bem. Vê lá se estás a perceber. Portanto, o N, que é o ponto médio, o N é o ponto médio de AB. Então tens de dizer assim, tens de escrever, se N é o ponto médio do segmento reto AB, então verifica esta condição, que é N é igual a A mais B sobre 2. Então, o A mais B sobre 2 está aqui. O N está aqui. Estás a perceber isto? Sim. Pronto. O 2 pertence ao A. Qual 2? Não é? Que 2 é que estás a falar? O 2 ao pé do Y. Este aqui, sim. Por isso é que, repara uma coisa, é muito mais fácil, repara, tu começares o exercício por dizer assim, aqui no caso do N, N é ponto médio, se N é ponto médio do segmento AB, porque nós só vemos pontos médios do segmento, ok? Ou podes dizer que, se não falares do segmento, tens que dizer que é o ponto que está à mesma distância de A e de B. Então, se N é ponto médio do segmento AB, então significa esta equação. E depois faz equivalente a isto. E é só substituir. Depois, podes dizer assim, o B tem coordenadas x e y, que nós não sabemos quais são, e agora a mesma conversa que eu disse há pouco. Portanto, seja B um ponto com coordenadas x e y, que sendo ponto médio, então verifica esta condição. E depois escreves isto. E depois resolves. Resolves exatamente assim, desta maneira.
Ok? Só que aquelas coordenadas é que não estavam bem. Bom, depois quando acontecer a mesma coisa. Depois quando fizeres, depois me envia. Ok? Vamos passar então para o outro. Para não ficarmos aqui agarrados a este exercício. Laura, é muito importante que antes de fazeres qualquer exercício, que vejas muito bem as questões, que vejas muito bem, não é as questões que eu queria dizer, que vejas muito bem o teu livro, os conceitos e os exemplos que estão lá no livro. E só depois de perceberes muito bem o que está lá, é que deves avançar para os exercícios. Ok. Bom, agora vamos ver então aqui o outro exercício. Estou aqui a rodar aqui as fotografias. E agora então vou então selecionar e copiar. Copiar e agora venho para aqui para o quadro e colar. Nós temos que saber muito bem os conceitos, porque se não soubermos os conceitos, não vamos compreender nada do que estamos a fazer. E depois limitamos a ver exercícios que estão resolvidos. Por isso é muito importante, porque na matemática, a matemática é praticar, só que tem que ser, nós temos que praticar compreendendo. E a única forma de compreender é perceber os conceitos e a prática. Portanto, nós temos que perceber muito bem porque é que estão a dar aquela matéria, porque é que aquilo se faz assim. E só depois é que tentamos avançar então para os exercícios. E nunca aprender exercícios com exercícios. Portanto, há um conjunto de alunos que, quando vai fazer exercícios, pega noutros exercícios. Imagina. E depois também depende da forma como as pessoas dão as aulas. Também há pessoas que portanto, estão com uma pressão muito grande de ter que apresentar exercícios e pôr-os a vocês a praticar. Porque quando nós muitas vezes abordamos as questões conceituais, questões teóricas, uma parte da turma não quer saber daquilo para nada. Começa a ver, isto é teoria, isto não interessa para nada. Nós queremos é praticar e despachar já isto, porque queremos ir embora para casa e temos outra aula. E não pode ser visto assim dessa maneira. Portanto, temos sempre a ver os conceitos. Posto isto, diz assim, tarefas de consolidação, pontos e distâncias do plano. Considera um plano munido de um referencial. O que é isto aqui? O ponto N ponto. Sabes? É ortonormado. Portanto, quando tu tens, por isso é que isto é importante. Saber, e isto tem que ter portanto, o facto de também não saberes o que é que significa aquele O.N. ponto, tem que ver, portanto, com os conceitos. Depois temos que memorizar, ok? Não estou a dizer que não tenha já ouvido ou visto isso, mas temos que memorizar isto. Então, este é um referencial. Ele é ortonormado. O que é que isso vai significar? Significa que se a distância, vamos chamar este eixo y, e este de x, um é x, outro é y. Então, repara uma coisa. Se eu digo que uma quadrícula tem uma unidade de comprimento aqui no x, então a métrica também para o y é a mesma. Então aqui, se aqui vale 1, aqui também vale 1. Isso significa que é monométrico. Cada lado da quadrícula, porque é um quadrado, portanto, cada lado mede uma unidade. Mas podia não ser. Podia, por exemplo, podia ser assim. Espera aí. Podia ser assim. Podia ser aqui no eixo do y, no eixo do x, é uma unidade. Mas no eixo do y, 1 equivale a 2 ao lado de 2 quadrados. Então, 1 e depois esta parte toda aqui valia 1.
Portanto, só que isto vai ser monométrico. Depois, segundo ponto, os eixos fazem entre si um ângulo de 90 graus. Então nós dizemos que é ortogonal. Portanto, este referencial é ortogonal. Então, além de ser monométrico, portanto, de uma só métrica, portanto, os eixos têm a mesma unidade de medida portanto, este referencial é monométrico e ortogonal. Em uma só palavra, dizemos então que o referencial é ortonormado. Então, daí que escrevemos assim, ortonormado. Portanto, que é a conjugação daquilo que eu acabei de referir, desses dois conceitos. E então, nós dizemos O.N. Então, tens um referencial, ok? Os referenciais que nós estamos sempre a estudar são deste género, mas podiam não ser. Podia ser assim. Podia ser assim. Aqui o X e aqui é o Y. E, portanto, aqui faz o ângulo que é menos de 90 graus, que é o ângulo agudo. Então, é assim. Tens vários pontos. Tens o ponto A, o B, o C, o D. E repara que o D nós não sabemos as coordenadas. Ele diz assim. Determinar de modo que A e D sejam coincidentes. O que significa serem coincidentes? Serem iguais? Ser iguais, portanto, mas geometricamente ser iguais é muito subjetivo. Eu percebo o que estás a querer dizer. O que estás a querer dizer, supostamente, os pontos significa que um ponto está sobre o outro. E eles, de facto, vão ser iguais. Por outro lado, um ponto estar sobre o outro, portanto, é o mesmo ponto. E então eles vão ter as mesmas coordenadas. Então diz uma coisa, como é que fizeste o 1.1? Essa eu não consegui fazer, não consegui interpretar no início. Pronto, então é isso mesmo. Portanto, acabaste de dizer, portanto, são iguais, o que é que nós temos que fazer? Portanto, na geometria, quando nós falamos coincidentes, significa que tens um ponto que está sobre o outro. É como as retas. A distância? A distância não. Então estão um sobre o outro. Se as coordenadas são iguais. Então diz assim, se A e D são coincidentes, então as suas coordenadas são iguais. Isto é assim que nós temos que escrever. Isto é, portanto, diz então que a coordenada em x do ponto A é igual à coordenada em x do ponto D. Isso significa então que 1 é igual a A quadrado. Ou seja, o A quadrado é igual a 1. E qual é que é a outra condição? A segunda coordenada do ponto D é igual a 3. 3 porquê? Porque nós dizemos então que esta coordenada que está aqui, a primeira, tem que ser igual a esta. E esta tem que ser igual a esta. Quando é que dois pontos são iguais? Quando têm as mesmas coordenadas. Sim? Sim. Então, se têm as mesmas coordenadas, significa então que a primeira coordenada do A é igual à primeira coordenada do D. E a segunda coordenada do A é igual à segunda coordenada do B. Certo? Ok.
Bom, isto dá impossível. Isto deve ter sido algum erro aqui do livro, não sei. Portanto, repare que quanto é que dá a primeira condição? A ao quadrado igual a 1. Dá 1. Dá 1? Não, dá 1 e menos 1. Então, é uma equação de segundo grau. Como é que tu resolves as equações de segundo grau? Portanto, passamos o quadrado para o membro direito. E quando passa o número par, passa então com mais ou menos raiz quadrada do número que está lá. Portanto, fica mais ou menos 1. Já estás de acordo? E o A vai dar 3 menos 4. Só que 3 menos 4 vai dar um número negativo. Desculpa, está certo. Eu estava a ver outra coisa, estava a pensar em A ao quadrado mais 4 igual a 3. Portanto, tens o A igual a menos 1 ou A igual a 1 e, depois temos por parênteses assim, e A igual a menos 1. Então este é o símbolo de conjunção. Então nós vamos ver, vamos ver o que é que há de igual. Quais são as condições que verificam simultaneamente, que são verificadas simultaneamente. Então tens esta condição e tens estas. E, portanto, a conjugação vai resultar em A igual a menos 1. Dúvidas? No 1.2, indica as coordenadas do transformado do ponto A pela reflexão do eixo OX. Como é que se faz? Portanto, identificas então o ponto A com 3 no gráfico, ok? E depois fazes uma reflexão de eixo ao X. O que é fazer uma reflexão? Está ligado ao eixo? Aqui, olha, deixa-me pôr. Isto agora não está aqui, não está aí para baixo. Mas chatice isto. Portanto, uma coisa. Estás a ver aqui este referencial? Ora, vamos identificar o ponto 1, 3. Então está aqui, certo? Aqui está o ponto A. Então, significa que nós queremos um ponto que é simétrico relativamente a este eixo. Portanto, este eixo faz de espelho. Então, vai ser aqui. Portanto, este é o ponto, vamos chamar a linha, é o ponto simétrico, a reflexão de A sobre o eixo OX. Agora, se for pela reflexão, queremos o ponto que seja o transformado de A pela reflexão do eixo Y. Qual é que será? Portanto, será este. Enganei. Portanto, será o que está ao lado. Que é este. Portanto, este, vamos chamar então, há duas linhas. Estás a perceber? Sim. Depois diz o ponto C, diz assim, indica as coordenadas do transformado do ponto C. Agora, aqui era o ponto B. O ponto B, portanto, é a mesma coisa, ok? Portanto, é menos 4 menos 2.
Ora, menos 4 está aqui, depois menos 2 está aqui. Portanto, o B está aqui. Portanto, se quiseres então o ponto que é a reflexão de B pelo eixo OX, ou sobre o eixo OX, então vai ser aqui. Vamos chamar B'. Ok? Portanto, o B' tem coordenadas aqui. Menos 4, 2. Portanto, onde está? Portanto, o que é que aconteceu? É que trocamos o sinal da coordenada de Y. No A, como era a reflexão de eixo ao X, então trocas o sinal do A. Mas eu quero que percebas isto geometricamente. Ok? Que não chegues aqui e coloques aqui menos. Aqui é menos 1, aqui é só trocar o sinal, aqui é... Ok? Isto é para memorizar assim. Depois, transformado de C pela rotação de meia volta de centro na origem do referencial. Então, se fazemos uma rotação, significa que temos um ponto fixo. E eles estão a dizer que esse ponto fixo é o centro. Então, o centro do referencial. Portanto, é o centro da origem, está aqui. Esta é a origem do referencial. Ora bem, primeiro vou identificar o ponto C. O C é menos 1, 3. Portanto, vai ser aqui. Aqui está o ponto C. E, portanto, fazemos uma rotação de meia volta. Aqui a rotação de meia volta vai... a rotação de meia volta... Que a rotação de meia volta... significa, então, que vamos andar 180 graus. É aqui. Portanto, o ponto C, ele faz... Deixa-me só mudar aqui de tom, de caneta. Portanto, ele faz uma rotação de 180 graus. Porque é meia volta. E a rotação que eu estou a fazer... isto é de centro na origem. Espera, estou a fazer isto mal. Isto aqui era uma reflexão, ok? Portanto, não é nada disto. Deixa-me só tirar aquele vermelho. Já está. Vamos chamar este aqui, este está aqui a vermelho, o C''. C'. Então, significa que, repara uma coisa, vamos fazer um segmento de reta. Vou ampliar isto. Tudo isto demora muito tempo. Portanto, como podes verificar, tem aqui um segmento de reta OC. Então, o que é que nós queremos fazer? Nós queremos fazer uma rotação de 180 graus. Então, repara, vou rodar esse ponto 180 graus. E ele então depois virá para aqui. Portanto, ele vem assim. Então este ponto vou chamar então C''. E portanto, este é o ponto que é pedido. Bom, o que é que isto também, por outras palavras, o que é que este C2' significa? Significa que é o ponto que é simétrico relativamente à origem do referencial. Portanto, os C2', comparando o C2' com o C', eles são simétricos. Eles são simétricos relativamente ao eixo, relativamente à origem do referencial. Alguma dúvida? Não. Então, fica menos 3. Diz? Sim. 1 menos 3. Não, 1 menos 2. Eu fiz isto. Então, mas espera aí. Aqui eu enganei-me nas coordenadas, ok? Eu pus aqui um 1, 2. E depois ficaria 1 menos 2.
Mas tens razão. Portanto, aqui é. Isto é o ponto C. Eu aqui enganei-me. Portanto, é menos 1, 3. Tinha que ser, era aquele, não é? Lá em cima. O raciocínio é esse. Vai dar 1 menos 3. É isso mesmo. Bom, 1.3 chegaste a fazer? Não. Eu não sei determinar a área. Sim, determina os pontos, representa os pontos A, B e C e desenha o triângulo ABC. Depois é determinar a área. Ora bem, eu como aqui enganei-me aqui nas coordenadas aqui do ponto, deixa-me ver se isto aqui dá para ir para trás aqui, que tudo como deve ser. Que eu identifiquei mal o ponto C. Quando vês alguma coisa que está mal, deves dizer. Então é assim, aqui era o ponto C. Então depois chegamos aqui com o C'. Portanto, o que é este? Este é o C'. E eles querem então a área, portanto, do triângulo ABC. Então, fazemos assim, fazemos. Portanto, vamos, triângulo ABC. Onde é que... A, o B está aqui e o C está ali, ok. Então fica assim. Isto faz conta que está tudo... Como é que se termina a área deste triângulo? Base. Sim, base vezes a altura a dividir por 2. Ora bem, vamos ver aqui uma coisa. Isto ficou assim tudo muito mal feito, não é? Estes riscos ficaram todos... Estes riscos ficaram tortos. Mas eu também não quero... Eu, se quiser fazer os riscos certos, faço os riscos certos. Ok? Mas... Vamos só aqui... Dar aqui um jeito. Bom, já está. Então é assim. Base vezes a altura sobre 2. Então qual é que tu achas que é a altura deste triângulo? Ou melhor... Isto não era isso que eu queria dizer. É... Identifica-me uma altura. Qual é que... Porque nós temos 3... Diz? BC. BC a altura? Repara, este triângulo, eu acho que isto está bem feito, não é? O triângulo, as coordenadas. O triângulo não é... o triângulo não é retângulo. Vamos ver aqui uma coisa. Qualquer triângulo ele tem 3 alturas. Vamos ver como é que nós determinamos as alturas. E tens que memorizar isto. Deixa-me ver aqui. Aqui há uma coisa, dá para fazer aqui uns bonecos. Está aqui. É isto. Então, ficou tudo torto. Como é que era? Ah, já sei. Está ali um triângulo. Está aqui. Vamos desenhar aqui um triângulo. Olha, já está. Pronto. Estás aqui a ver este triângulo, não é? Pronto. Vamos rodar este triângulo. Espera aí. Não, eu não consigo rodar o triângulo. Senão depois ainda ficas a pensar que este triângulo... Bom, já está. Vamos supor, e depois tu fazes o exercício, fazes o exercício aquele que... Opa! Depois, eu só vou dar aqui um exemplo de como se faz, ok? Depois tu fazes normalmente. Espera aí, eu queria rodar isto para ficar... como é que se diz?
Deixa-me ver. Aqui, assim. E depois eu coloco isto assim. E assim já dá. Pronto. Ora, assim bateu. Acho que bateu assim certo. Pronto. E agora vou pôr este. Este vai ser um eixo. Vou esticar este eixo. Vou pegar neste eixo. Vou dizer que ele começa aqui. Agora vou colocar agora um outro eixo. É que as pessoas não abordam estas coisas e depois vocês. E depois vocês não fazem as coisas certas. Ora bem, vamos então esticar isto. Bom, repara bem, nós sabemos as coordenadas, isto aqui, este ponto aqui é mesmo ali. Portanto, este ponto é este. Depois tens aqui, estes são os vértices, ok? Pronto, são fáceis de terminar. A minha questão é, como é que nós vamos... qualquer triângulo ele tem 3 alturas. Como é que nós determinamos as alturas? A altura ela é definida da seguinte forma. Tu pegas, vamos chamar este o ponto A, este o B e este o C. Tu pegas num vértice, vamos pegar no vértice C, e desenhas a partir do vértice C um segmento de reta até ao outro lado, de forma a que faça um ângulo reto. Repara, tu podias desenhar assim, só que não fazia um ângulo reto. Vamos supor que este segmento é aquele que faz o ângulo reto. Então, vamos chamar, este ponto aqui, vamos chamar o C'. O C', ele tem um nome. Chama-se pedra perpendicular relativamente ao ponto C. E este pedra perpendicular, juntamente com este C, que forma um segmento de reta, este segmento de reta é uma altura. Então, C' é uma altura. Portanto, é a altura relativamente a este segmento AB. Esta é uma altura. E nesse caso, então, se C' é a altura, então a base é AB. Outra altura. Diz-me lá qual é que é a outra. São 3. Portanto, B até, se começamos no B, então, estendes então, tentamos, portanto, fazer uma linha reta, ok? Portanto, isto já ficou tudo torto. Portanto, vou pôr aqui um traço e agora vou mexer. Bom, repara, isto não ficou como é que se diz, não ficou o ângulo reto, mas assim já fica reto. E então, vamos supor que aqui ele faz o ângulo reto, ok? Então, Laura, temos que dizer que então que este segmento de reta é uma altura. Então vamos chamar aqui B'. Portanto, o B' é pedra perpendicular relativamente a este segmento de reta, que é o AB. E então tens uma outra altura. Portanto, esta então é uma altura, e se esta for a altura, esta é a base. E depois ficas com outra altura. Okay? E a outra altura vai ser assim. O que é que acontece? É que isto não ficou muito bem desenhado, que isto não é assim muito fácil de desenhar. Não é? A outra altura, ela vai passar
vai interceptar a outra. Portanto, as alturas vão ter, portanto, vão se interceptar num ponto. Tem o nome. Não vamos estar agora a falar dos nomes. E, portanto, este ponto, então, que está aqui, é o ponto de interseção da altura. Então, se esta é uma altura, A, a linha, então, CB é a base. E depois, é só determinar os comprimentos. Ok? Portanto, vamos, pegando aqui no primeiro que eu pus aqui, se a linha é a altura, então, este segmento de reta é a altura. É uma altura. Não é a altura. Tem que dizer assim, seja CC o segmento de reta que define a altura do triângulo, portanto, ABC, então aplicas a fórmula, ok? Portanto, é assim que nós fazemos. O que é que acontece? Quando tu estavas no nono ano, os teus triângulos eram sempre retângulos, ou não? Sim. Pronto. E, portanto, se forem retângulos, agora repara uma coisa. Imaginem, aqui é A, aqui é B e aqui é C. Quer dizer, repara, nós dizemos que o AB é a altura, óbvio. Porquê? Porque o segmento de reta, este que está aqui, faz ângulo de 90 graus com este. E por isso nós dizemos que esta parte aqui é a altura e esta é a base. Portanto, não é preciso estar a pensar na outra altura, nesta, nem na outra, que seria esta, que também pode dizer que esta é a altura. Esta, portanto, do vértice C, o segmento que vai do vértice C até ao outro lado, ok? É precisamente o que está, esta linha que está laranja. Então essa aqui seria a altura. E nesse caso esta seria a base. Portanto, então esta seria a altura e esta seria a base. Ok? Nunca tinhas visto isto? Ok. Nunca tinhas Mais ou visto? menos. Não? Que eu me lembro, não. E por isso, mas esta, portanto, se nós fizermos isto, nós conseguimos determinar a altura. Isto é uma forma, portanto, de determinar a altura. Depois podes fazer naquele exercício e nós vamos ver agora outra forma. Eu vou agora desligar e ligar, já te ligo. Ok? Até já. Ok, até já. Sim, Laura, já estás online outra vez, certo? Sim. Ora, então, repara que, repara que qualquer triângulo, ele pode ser metade, não, espera, pode ser metade não, ia dizer que qualquer triângulo seria metade de um quadrado. Portanto, se nós tivermos, vamos imaginar que temos este quadrado aqui, 1, 2, 3, 4, depois aqui também a mesma coisa, 1, 2, 3, 4. Ora bem, se dividirmos este triângulo ao meio, assim, ficamos com dois triângulos retângulos. Mas este triângulo é um triângulo retângulo. Mas, portanto, se tivermos então um triângulo, se tivermos um triângulo equilátero, três lados iguais, não conseguimos colocar ele não conseguimos ter dois triângulos equiláteros a preencher a totalidade de um quadrado. Portanto, bom, mas de qualquer das formas, aquilo que eu já disse, portanto, da forma como eu já te expliquei, poderás calcular então a altura deste triângulo, ok?
do triângulo que eles te pedem e depois procederes então ao pronto, fazer o cálculo e depois podes-me enviar. Repara uma coisa, muitas vezes diz assim, coloca-se só um segundo, coloca-se assim, diz assim, bom, a altura deste triângulo poderá ser daqui, mas depois é redundante, é a mesma coisa. Diz assim, daqui até aqui é a altura do triângulo. Porque repare que, só uma coisa, espera aí, deixa eu ver uma coisa. Assim. Repara que todo o segmento, relativamente a este triângulo, se tu fizeres, se fores calcular a altura do segmento, de um segmento reto, que seja de B até qualquer outro ponto deste segmento CA, nunca vai dar um ângulo reto. Então o que é que nós fazemos? Fazes um. Olha, isto não escreveu. Fazes, portanto, calculas, portanto, a distância. Traças um segmento de reta, assim na vertical, e obtens então, portanto, a altura pretendida. Por isso é que eu coloquei ali daquele lado. Portanto, seria assim. E nesse caso, se esta é a altura, então o CA é a base. Pronto, depois faz os cálculos. Portanto, seria deste ponto B até ali. Ok? Portanto, até aqui. E é assim, a altura do triângulo, o resultado das três alturas tem que dar sempre igual, ok? Bom, posto isto, deixa-me ver aqui então mais exercícios para terminarmos. Portanto, isto nós já fizemos. E agora, este aqui é que tem um triângulo amarelo. Vamos ver proponho vermos este aqui, copiar a imagem. Só um segundo. Vou copiar a imagem para aqui. E agora vou copiar outra vez, só que copiar. Então, vamos então copiar então para aqui. Bom. Ora bem. Chegaste a tentar este exercício? Convém que antes tenhas tentado. Ok? Pelo menos refletido sobre ele, ok? Então, o que é que podemos dizer acerca da questão número 15? Diz assim, no plano medido referencial ortonormado, cá está, agora já não puseram O.N. Ponto. Os x considera os pontos A, B e C que estão aqui identificados. Está aqui o A, está aqui o B e está aqui o C. Determina a equação reduzida da circunferência da circunferência C1. E a C1 é esta. Esta está azul. Eu resolvi esta, mas só que acho uma meio diferente. Não sei se está certo. Enviem para ver. Enviem por WhatsApp. Enquanto eu estou aqui a pensar aqui. Ora bem, nós temos aqui o A, depois temos aqui o B, e eles dizem então que o AB é o diâmetro. Ok? Até porque o centro, portanto, o centro está sobre o diâmetro. Então podemos dizer que é aqui.
Assim que me enviares, avisa. Eu só não fiz o 15.2b. Portanto, aqui é para terminar a equação reduzida da circunferência e, portanto, aquilo que tu fizeste é, foste terminar o ponto médio, e deve sempre escrever isto, vamos terminar o ponto médio do segmento reta AB. Pronto, terminaste o ponto médio, e as coordenadas, portanto, deu 7 menos 1. Sete menos 1? É 7 menos 1, é isso? É 7 e 1. Ah, 7 e 1. Mas aí está o menos, ou a impressão minha? Não. Mas olha uma coisa, aquele menos não pode ficar assim como tu escreveste. Não pode ficar fora da fração. Portanto, tens que estender o traço de fração. Portanto, o menos tem que estar, o símbolo do menos tem que estar acima do traço de fração. Não pode ficar ao lado e para cima. Ok? Então, menos 2 mais 4 dá 2, 2 dividido por 1 dá 1. Ok, tens o centro 7 menos 1, está certo. Determinar a equação depois. Foste calcular, então, a distância de M ao A. Quando vais determinar a distância do M ao A, tens de pôr lá o tracinho. Tens de escrever assim, M, A. Assim. Bom, então, foste determinar então a distância de M ao A e ficou, ficou, portanto, ok, 7 menos 6 ao quadrado, e depois vai ser 1 menos 2, que é mais 2. Ok. Ora, então ficamos com 1 mais 3 ao quadrado. 9 raiz de 10. Está certo. A tua equação da circunferência está certa. E tu tiveste dúvidas em qual? Diz lá? Foi no 3.8b que eu isso não consegui mesmo fazer. O 15.2b? Sim. E o 15.1b, não sei se está certo. Ok. Então podes-me enviar. Enquanto eu vejo aqui. Ah, já me enviaste, Já não é? Sim, claro. Diz assim. Determina a equação. Qual é que tu não sabes se está certo? O 3.b. O 3? 15.2. 15.1b. 15.1b, ok. E tu me enviaste. E escreveste aqui mediatriz. Mas assim, mediatriz? Mas porquê mediatriz? Porque diz assim, determina a equação reduzida da circunferência, C2, portanto aquela que está a vermelho, que passa pelos pontos A, B e C. E tu, o que fizeste foi, determinaste então a mediatriz AB. Porquê que determinaste a mediatriz AB? A mediatriz de AB. Diz? Porque passa no centro da circunferência. Deixa-me só ver uma coisa. Portanto, temos aqui o A, temos aqui o B e temos aqui o C. Não, mas o passa no centro da circunferência, mas é da outra. Ok. Mas é da outra, não é? Nós até podíamos ter, repara, podíamos ter aqui uma outra circunferência, assim, podíamos ter assim. Imagina esta circunferência que eu fiz aqui a preto. Ok? E tínhamos aqui o ponto B e o ponto A.
não, se calculares o, portanto, quer dizer, a mediatriz, o que é que isso importa? Não. Bom, então repara uma coisa. O que fizeste, não percebi. O que fizeste foi, já não podemos pôr assim mediatriz AC. Isto não pode ser assim, mediatriz AC. Portanto, tens de dizer que é mediatriz do segmento AC. E dizes então que y é igual a 2. Para já, porque eu não percebo porque é que o y é igual a 2. Porque é uma reta porque é um segmento de reta vertical. Ok. E então tens o A e tens o C. Tens o A e tens o C. E a mediatriz é 2. Porquê que é 2? Faz os pontos. Bem, a mediatriz do segmento AC, portanto, ela vai passar pelo ponto médio. E, portanto, os pontos A e o C têm a mesma abscissa. Então, o ponto médio tem que ver com a média entre as segundas coordenadas. Menos 2 mais 6 dá 4. 4 dividido por 2 dá 2. Mas tu tens de escrever isto tudo. Tens de dizer assim. O segmento de reta AC é vertical. É paralelo ao eixo Y. Então, basta então. Ou então tens de dizer assim. Também é vertical porque reparemos que tem a mesma abscissa. Então o ponto médio, se calcularmos as coordenadas do ponto médio, ele vai ser obviamente 6 e depois vai dar 2. E portanto, como passa no ponto médio, então a mediatriz do segmento AC vai ser y igual a 2. Portanto, isso tem que ser justificado tudo. Repara uma coisa, vocês quando escrevem, quando escrevem qualquer coisa, vocês têm que expor o raciocínio. Não é apresentar, Beatriz, isto é isto. Não, nós temos que ver, eu tive que pensar, quer dizer, olha para aqui e vi assim, y igual a 2. Mas onde é que veio y igual a 2? Porquê? Quer dizer, eu é que tive que fazer as contas. Não somos nós que temos que fazer as contas. Ok? Vocês é que têm que fazer as contas para apresentar a quem vos vai avaliar. Bom, e portanto, não era isso que se pretendia no 15.1. No 15.1 do B, portanto, é uma circunferência que passa pelo A, o B e o C. Então, A, B e C, nós conhecemos as coordenadas. E depois tens que... Repara bem, tens que dizer assim. Tens que dizer assim. Repara que se passa pelo A, significa que só um segundo. Primeiro temos que determinar. Repara bem, a circunferência C2 é uma circunferência que passa pelo ponto A. Mas nós não conhecemos o centro da circunferência. Então, vamos dizer que C2 tem de escrever isto tudo. Tem de centro AB. Ou X0, Y0. Eu vou pôr aqui AB. Como se, pois assim, se o ponto A pertence à circunferência C2, então... mas também não sabemos o raio.
Portanto, e raio R. Então, verifica a condição, que é x menos, neste caso o ponto A, portanto tem de coordenadas 6 menos 2, então 6 menos A ao quadrado mais menos 2 menos B ao quadrado é igual a R ao quadrado. Depois, se o ponto B pertence a C2, a mesma coisa. Portanto, ou seja, a distância do centro ao ponto B é igual a R. Ou seja, 8 menos A, estás a perceber? Mais 4 menos o B ao quadrado, ok? É igual a R ao quadrado. E a mesma coisa para o outro. E depois terminas. Agora ficas com um sistema de 3 equações a 3 incógnitas. Deixa-me ver se há outra forma de fazer. Agora repara uma coisa. Portanto, o C2, repara bem, nós temos quantas incógnitas? 3. Temos o A, o B e o R. Então, resolves um sistema com 3 equações a 3 incógnitas. Mas repara uma coisa. Se tu sabes que o R ao quadrado é igual a esta expressão, igual a esta, igual a esta, então podes dizer então que esta expressão é igual a esta. E por sua vez igual a esta. Então dizes que, então, porque o que tu queres resolver é um sistema. Queres terminar o A, B e o R. Então fica. Estás a perceber, Laura? Portanto, se isto se verifica, se esta condição se verifica, mas se o R ao quadrado é igual a isto, e também é igual a isto, então dizes que 6 menos A ao quadrado mais menos 2 menos B ao quadrado é igual a 8 menos A ao quadrado mais, e acho que não há outra maneira de fazer, hein? Ao quadrado, que é igual a 6. Tens uma dupla desigualdade. 6 menos A ao quadrado mais 6 menos B ao quadrado. Pronto. E agora é assim. É como se tivesse assim. A é igual a B que é igual a C. Quando é que o A é igual a B é igual a C? Quando o A for igual a B e o A for igual a C. E resolves. Portanto, vais dizer assim. Esta parte é igual a esta. Depois, dizes que esta é igual a esta. Mas também pode dizer assim. Que A é igual a B e B é igual a C. Ok? Depois resolves. E me envias. Bom, por último, para terminar, diz assim, mostra por processos analíticos que o centro da circunferência C2 pertence à circunferência... É só substituir. O centro da circunferência de C2 pertence à circunferência de C1. Se pertence é porque verifica a igualdade. É só substituir as coordenadas do C2, depois de determinares as coordenadas do C2, então substituís na equação determinada no 15.1a. E a mesma coisa
depois para B. Portanto, a circunferência C1 passa na origem do referencial. Então, se passa na origem do referencial, significa que o 0, 0 pertence à equação definida pela circunferência C2. Portanto, verifica a igualdade. Bom, depois faz isso me envias, ok? Se caso tenhas dúvidas. Ok. Ok, estes exercícios eram um bocadinho mais difíceis. Hein? Os únicos exercícios mais simples que nós vimos foram os primeiros. Por isso é que é muito importante praticar isto. Tens de praticar bastante matemática. Tens de ver muito bem os conceitos no livro e, pronto. Por exemplo, este era muito fácil. Depois, este também era simples. Depois, este aqui também não tinha nada por aí além, tirando a área do triângulo. Portanto, a área do triângulo era um bocadinho mais difícil. E este aqui é muito mais difícil. Ok? Mas é assim. Depois, sabes que isto depois da matemática, isto depois também as coisas também não passam muito aqui. Portanto, é só conheceres o tipo de exercícios, perceberes o que é que eles costumam perguntar e depois memorizas. Que é assim que funcionam as coisas. Vais memorizando. Também não há muito mais coisas para perguntar. Ok. Está bem? Vê depois este PDF. Vê muito bem. É muito importante que, antes de enviar as dúvidas, vejas tudo isto novamente. O vídeo, o que for. Reflitas. Pegues um livro. Vejas muito bem a parte dos conceitos, os exercícios resolvidos. Ok? Vejas tudo outra vez. Tenta fazer sozinha. Tudo isto. Ok? E depois sim, depois avançares para os exercícios que querem que tu resolvas. Está bem? Então vá. Agora, ficamos então por aqui e desejo-te um bom fim de semana. Qualquer dúvida já sabes. Envia-me por WhatsApp o enunciado, a resolução, a solução, que está lá no livro, e perguntares onde é que realmente tens a dúvida. Está bem? Ok. Ok. Então pronto, ficamos então por aqui. E como disse há bocadinho, bom fim de semana.